Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Eu falo assim que cada vez que eu venho aqui, ela vem com uma novidade. Quando você vai dar uma notícia boa? Tá difícil, um dia a revisão abaixou, aí tem que ter mais idade para aposentar. Gente do céu! Cada dia pior, doutora. Não está fácil lutarmos pelos direitos, porque os nossos representantes lá em cima não colaboram em nada, gente, né? Nossa Senhora. Porque deixamos passar essa reforma que já vinha aí de anos, da época da Dilma, depois do Temer, e aí o Bolsonaro entrou, a gente nem percebeu e ele deixou essa reforma da Previdência passar do jeito que quis e foi drástica. Foi drástica. Demais. Porque cada vez que eu venho aqui, né, para estar ajudando a nossa população de Jaú e região, a doutora Fernanda vem. Olha só hoje do que nós vamos falar. Sobre a revisão da pensão por morte após a reforma da Previdência Social. Vai falar que melhorou ou piorou? Piorou. Falei pra você. Verdade, doutora? Verdade. Infelizmente. Já a gente falando de governantes, para colocar essa ordem cronológica dos fatos, uma pequena reforma na pensão por morte já foi feita em 2015, na época de Dilma, né, onde houve uma mudança bem drástica com relação ao tempo de duração da pensão, com o tempo mínimo exigido do segurado pagando as contribuições para o INSS para ensejar uma aposentadoria por um tempo maior. Hoje em dia, somente a viúva, o viúvo, né, companheiro, que no momento do falecimento do seu cônjuge... Ela recebe mais 100%? Não receber 100% veio agora, mas ela não antigamente não recebia vitalício para o resto da vida? Sim. Então, em 2015 já mudou isso. Se a gente for rememorar um programa nosso ano passado, nós já falamos sobre isso, que somente a viúva ou viúvo com mais de 43 anos consegue essa pensão vitalícia. Com idade inferior, ela tem prazo de duração. Então, em 2015 já veio assim umas mudanças radicais. E agora piorou? Piorou porque até então ela manteve a regra de 100% do salário de benefício. Porque isso, uma lei ordinária não poderia alterar, porque é uma previsão que está na Constituição. Mas como a reforma da Previdência que foi feita em 2019 foi uma emenda à Constituição Federal, eles mexeram aonde, então? Na renda mensal inicial da aposentadoria, da pensão por morte, reduzindo o valor do benefício da pensão. Ela não é mais 100% do que o segurado recebia antes do falecimento. É quanto agora? Começa com 60%. Eu não acredito. E os dependentes? Então, aí se deixou um dependente é 60%. E acresce mais 10% para cada dependente adicional até chegar ao 100%. Então, assim, para você ter 100% do salário de benefício que o segurado vivo tinha antes do falecimento, precisamos ter 5 dependentes. A esposa e mais 4 filhos. Coitadinha, vai dividir muito. Mas assim, precisa ter uma família extensa, Isso, né? eu tô falando, Mas a reforma da Previdência também, como nós falamos na outra entrevista, violou os outros princípios constitucionais. Que eu falei da outra regra de revisão de aposentadoria também se aplica aqui. E a irredutibilidade de salário previsto na Constituição? Esqueceram que existe isso previsto na Constituição? Você está dando um bem-estar para uma família
que se não tiver 5 membros dependentes, não tem mais 100% daquele benefício, as contas desses dependentes são diminuídas nesses percentuais na ausência desta pessoa? Então, assim, é uma questão de uma reflexão de tratamento, de preservação de princípios, dignidade humana. Dignidade humana é um princípio que está numa cláusula pétrea na Constituição, não pode mudar, não pode retirar. Por quê? Para retirar a dignidade humana nossa, da forma como está prevista na Constituição, eles teriam que fazer uma nova Constituição. Porque a nossa Constituição é cidadã. Ela veio para nos proteger, porque nós passamos por um período anterior de muitas violações. Então, não podemos esquecer todos os princípios que regem a nossa vida baseado na lei maior do nosso Brasil. Nada que venha reformar essa lei pode ferir esses princípios. E fala pra mim, e esses pedidos de revisão, né, por estar dessa maneira, a pessoa pode fazer no INSS ou é só na Justiça? É só na Justiça, porque o INSS, ele cumpre o que está previsto na lei. Até porque essa norma está favorável a ele, porque em muitas das defesas o INSS alega o equilíbrio atuarial, dizendo que ele não tem capacidade financeira para suportar, para manter o sistema da Previdência Social equilibrado se não tiver esses cortes e essas reformas, mas não houve nenhuma demonstração para se propor esta reforma dos valores de cálculo do coeficiente da pensão por morte ao apresentar isso na emenda constitucional. Aonde estava o déficit, esse desequilíbrio atuarial? Aonde que não havia fonte de custeio para manter as pensões por mortes da forma como vinha no 100% do benefício? Essa revisão demonstra que é um retrocesso social muito grande, porque nós já tivemos uma mudança em 1991, onde o percentual das pensões era de 80% até então, e aumentou para 100%. De repente vai reduzir para 60%. Menos do que era na lei antiga, que não visava o bem-estar social. Entendeu? E assim, as pessoas que já estão aposentadas com seu 100%, que vem de antes, tudo bem, não se mexe. Não, houve uma previsão nessa emenda constitucional de que os direitos adquiridos antes da reforma serão mantidos, graças a Deus, né? E vamos respirar um pouco aliviados de que os direitos conquistados não vão ser revisados, né? Serão mantidos. Mas para os óbitos ocorridos após a reforma da Previdência, é esse novo coeficiente de 60% do valor. E teve pessoas que entraram e conseguiram reverter essa situação? A reforma da Previdência aconteceu em 2019. Como eu disse, esse tipo de revisão é judicial, mas nós já encontramos... 2020 ficamos parados, né? Os tribunais estão trabalhando, né? Mesmo na pandemia ficou em funcionamento em home office, mas continua em teletrabalho, proferindo as decisões. Temos decisões recentes de tribunais, de juízes de diversos estados declarando essa inconstitucionalidade da previsão da emenda constitucional sobre o coeficiente da pensão por morte. Um dos estados que primeiramente houve decisão favorável foi lá em Sergipe. Um juiz de lá falou que isso é um retrocesso, não tem como se admitir, tem que se aplicar a regra antiga, antes da reforma, e se qualquer novo coeficiente que proponha-se uma lei complementar,
mas que respeite os demais princípios constitucionais, porque 60% não há respeito, não. Então, doutora, antes de nós terminarmos, né, as pessoas que estão nos assistindo, que estão se sentindo, né, atingida, a pessoa que se sente lesada, ela tem que procurar, né? Procura um advogado, né? A doutora Fernanda está aqui, ou um advogado da sua confiança, para rever tudo isso, né? Porque aquilo já está, não é verdade? Então, ela tem que procurar se ela se sente lesada com isso. Não é, doutora? Sim, eu acredito que tem que sentir, porque com certeza, com essa redução drástica, ela vai ter que modificar a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida, né, daquilo que é ofertado a ela e aos seus dependentes, porque não é fácil ter uma redução de 40% da renda do grupo familiar, por exemplo, em razão desta reforma, porque os gastos e mais caro ainda. Então, cada dia nós temos elevação de preços em todos os segmentos. É verdade. E entrando com esse pedido de revisão, não deixando passar 5 anos desde a data da reforma da Previdência, é possível receber todos os atrasados depois dessa diferença do cálculo. Então não pode passar 5 anos. Não, porque senão prescreve as verbas, né? Então, quem faleceu depois de novembro de 2019 tem ainda mais 5 anos para pensar e pedir essa revisão, porque vai receber desde a data do óbito as diferenças. E pensa se são valores consideráveis, porque imagina só, esse segurado falecido deixou somente uma viúva. Em vez dela receber 100%, ela recebe 60%. Com essa revisão, ela tem uma diferença de 40% do valor da pensão mensalmente para reivindicar do INSS. Obtendo êxito numa ação dessa, ela vai receber todos esses valores com juros e correção monetária. Então, gente, fica a dica aí para você, ó. Tomem cuidado com tudo, procurem os seus direitos, porque a gente sabe, tá difícil, mas a gente tem que ir buscar, né, doutora? Ah, sim, o direito não socorre quem dorme. Então vamos atrás e lutar e reivindicar nossos direitos. O direito não socorre quem dorme. Fica a dica aí, o direito não socorre quem dorme. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.